Então vamos lá, pessoal. Agora nós vamos para a apostila de ciências. Abram lá na página 6. Nós iremos fazer a leitura, vamos marcar algumas partes importantes e vamos resolver até o exercício da página 9, ok? Então vamos lá. Primeiro, lá na página 6 da apostila de ciências, tá? Biomas do mundo. Vocês vão grifar aí, tá? Com marca-texto, biomas do mundo. Então vamos lá, o que são biomas? Então vamos grifar lá o primeiro parágrafo. Os biomas são grandes áreas com características semelhantes em relação ao clima, ao solo, ao relevo e à vegetação. Pode grifar. Então, o que são biomas? Então, grandes áreas, são áreas que têm características semelhantes, tá? Em relação a clima, a solo, relevo e a vegetação. Vamos conhecer quais são os principais biomas da Terra. Quando eu falo Terra, quer dizer do planeta Terra, do mundo. Então, são os principais. Existem mais? Sim, mas esses são os principais. Então, vamos lá. Vocês vão pegar o marca-texto, tá? E vão grifar. A taiga é um tipo de floresta formada principalmente por pinheiros. Pode grifar. A taiga é um tipo de floresta formada principalmente por pinheiros. Depois, os campos. Pode grifar. Os campos apresentam temperaturas baixas no inverno e altas no verão. São cobertos por várias espécies de capins e outras plantas rasteiras. Grifem até rasteiras. Próximo, as florestas tropicais. As florestas tropicais localizam-se próximo à linha do Equador, apresentam um clima quente durante todo o ano, as árvores tornam o ambiente bastante úmido. Então, pode grifar até aí, bastante úmido. A floresta tropical, são as florestas tropicais. Página 7. Vamos lá. A tundra. A tundra é um bioma muito frio durante a maior parte do ano. No verão, crescem musgos e plantas rasteiras. No inverno, a neve e o gelo tomam conta do ambiente e as aves migram para outros lugares. Pode grifar aí. Então, é bem gelado, né? Então, ela é típica de áreas bem geladas, né? Principalmente lá nos polos, né? Polo Norte, Polo Sul, né? Então, vamos lá. Nas florestas temperadas, as 4 estações do ano são bem marcadas. Muitas árvores perdem as folhas durante o outono e o inverno é muito frio. Então, podem grifar. Os desertos são muito quentes durante o dia e muito frios à noite. As poucas plantas que se desenvolvem nesse ambiente estão adaptadas à seca. Pode grifar até a seca. Então, como vocês perceberam aqui no deserto, muita gente acha que por ser deserto é muito seco, muito calor. E olha que interessante, é muito quente durante o dia, mas à noite faz muito, muito frio. Bem interessante, né? E são poucos tipos de plantas que são típicas, né, dessas áreas secas, né? E uma das plantas que a gente muito ouve falar, que a gente conhece, é o cacto, né? Ela é própria do deserto. Nas savanas, vamos lá. O clima é quente durante todo o ano, com uma estação chuvosa e outra seca. A vegetação é formada por plantas rasteiras e árvores espalhadas. Olha lá, podem grifar. Agora nós vamos na página 8. Lá na página 8, nós já fizemos, né, em algumas aulas passadas de ciências, a gente já fez sobre as zonas climáticas. Então, nós vamos lá, no exercício 2 da página 8. Será que é possível perceber as diferenças de temperatura apenas olhando para a paisagem representada em uma fotografia? Observe a imagem e depois responda as questões. Então, vamos lá. Onde a temperatura provavelmente é menor? Na estrada ou no alto das montanhas? Então, vamos responder. Então, é mais frio no alto das montanhas.
para quem não sabe, quando a gente vai subir uma montanha, escalar uma montanha, a cada 1 metro que a gente sobe, diminui 1 grau. Então, vai diminuindo. Então, conforme a gente vai subindo, 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 mais a temperatura vai caindo. Então, é no alto das montanhas. Então, é aonde provavelmente vai ser a temperatura provavelmente vai ser menor, no alto das montanhas, ok? Então, olha aí a imagem para vocês terem uma noção. Aqui, ó, eu tenho o quê? Na estrada eu tenho muito verde, né? Eu tenho muitas plantas verdes aqui. E já no alto da montanha, como que está? Totalmente branco, de gelo, de neve, né? Então, no alto das montanhas. Lá a temperatura provavelmente vai ser menor. Letra B. Pelas características da vegetação e do ambiente retratado na fotografia, ela provavelmente foi registrada em uma região do planeta onde se localiza a taiga. Então, aqui nós temos uma vegetação aqui, um bioma, né? A taiga. Então, vamos voltar lá na página 6. O que é a taiga? É um tipo de floresta formada principalmente por pinheiros. E aqui a gente tem bastante pinheiros. E lá está falando que apresenta um clima frio, né? Então, é a taiga, ok? Página 9. Vamos fazer a página 9 e depois nós iremos para o caderno de atividades, tá? Nós iremos fazer mais uma página aí de ciências, combinado? Então, vamos lá. Nós temos aqui um gráfico, na verdade são 3 gráficos, né? Na letra A, letra B e letra C. Os gráficos abaixo apresentam a temperatura média e a quantidade de chuva anuais de 3 biomas. Quais são os biomas? O deserto, tá? Depois tundra e depois a floresta tropical. Leia-os com atenção e identifique a temperatura média e a quantidade de chuva da área em destaque. Depois indique a qual bioma cada gráfico corresponde. Então, vamos lá. A temperatura média. Vamos lá? Como que está a temperatura desse primeiro bioma na letra A? Está muito frio. É a temperatura média. Então, vou escrever lá. Muito frio. Muito frio. Tá? Depois, quantidade de chuva. Em relação à quantidade de chuva, está muito seco. Muito seco, tá? É essa parte listradinha, tá, pessoal? Não é a parte cinza, a parte listradinha aí que a gente vai observar. Então, tá muito frio e está muito seco. E esse bioma é a tundra. Então, tundra, ok? Letra B. Olha a temperatura média da letra B. Como que está? Muito quente. E a quantidade de chuva? Dá uma olhada. Muito seco. E aqui o nosso bioma, nós falamos que são 3 biomas. Eu falei que um é a tundra, outro é deserto e outro floresta tropical. Tundra já foi na letra A. Então, este é o deserto, ok? E letra C, temperatura média. A temperatura está entre quente e muito quente. Então, pode colocar quente e muito quente, né? Tá variando aí. A quantidade de chuva, como que está? Está também entre úmido e muito úmido. Então, podem colocar as duas opções, porque está entre uma e outra, ok? E o bioma, qual que restou? Aqui vai ser a floresta tropical. Isso mesmo, floresta tropical. Agora, nós iremos para o caderno de atividades, página 57. A professora vai pegar aqui, tá? Página 57, lá do caderno de atividades de ciências. Olha só que legal, aqui nós temos um texto que fala sobre um dos biomas brasileiros, tá? Então tá lá, um bioma unicamente seco. O bioma Caatinga recobre as regiões de clima semiárido do Nordeste e algumas áreas de Minas Gerais, às margens do Rio São Francisco. Seus vizinhos são o Cerrado, a oeste, e a Mata Atlântica, a leste. As chuvas são escassas e irregularmente distribuídas durante o ano. A presença de cactáceas, que são os cactos, é uma característica marcante.
sendo comuns o mandacaru, né, aí tem o nome científico, a coroa de frade e o xique-xique. Quanto à fauna, sobre os animais, 15% dos anfíbios e répteis, 13% das subespécies de aves e 4% das aves e 7% dos mamíferos conhecidos desse bioma também são endêmicos, ou seja, só existem nesse lugar do mundo. Então, o que é endêmico? Que só existe aí, nesse local. E muitos estão em perigos de extinção. Então, eles estão desaparecendo. Está acabando. Então, vamos lá. Letra A. Sublinhe no texto o nome das espécies de cactos que são encontradas nesse bioma. Então, vocês vão sublinhar. Então, quais a presença de cactos? Então, vocês vão sublinhar lá o mandacaru, coroa de frade e xique-xique. Esse que vocês vão sublinhar. Ou vocês podem pegar o marca-texto e grifar, ou passar um traço com lápis de cor embaixo, ok? B. De acordo com o texto, o que significa dizer que a fauna é endêmica? Nós acabamos de falar. Significa o quê? Que alguns desses animais só existem nesse bioma, tá? Então, só existem nesse bioma. Alguns dos animais só existem nesse bioma. Isso que é a fauna ser endêmica desse lugar. E C, escreva o nome dos biomas que estão próximos ao bioma descritos no texto. Então, os que estão próximos, né, sobre a caatinga, que está falando lá, é o quê? Está falando lá no primeiro parágrafo, ó, seus vizinhos são o Cerrado e a Mata Atlântica. Então, são os vizinhos. Então, vocês vão escrever lá na letra C, Cerrado e Mata Atlântica, ok? Aproveitando que nós estamos em ciências, a professora vai falar sobre a nossa atividade modular avaliativa, que é a nossa prova de ciências. Lá na prova de vocês, então tá lá. De acordo com o movimento em que a Terra realiza, defina. Então, vocês vão definir, vocês vão escrever para a professora o que é movimento de rotação e o que é movimento de translação. Exercício 2. A cada dia, a Lua aparece com uma forma um pouco diferente da do dia anterior. Quais são as fases da Lua? Aí vocês vão escrever, lembra? São 4 fases. Aí vocês vão escrever o nome das 4 fases da Lua. 3. A maior parte dos países usa o mesmo calendário. Qual é o nome desse calendário e o que ele apresenta? Nós já falamos em algumas aulas, né, passadas. Então, como que é o nome desse calendário que nós usamos, né, e o que ele apresenta. 4. De quanto em quanto tempo ocorre o ano bissexto? Aqui vocês só vão registrar de quanto em quanto tempo. Também já falamos sobre isso, né? De quanto em quanto tempo que ocorre. E o exercício 5, vocês vão ler as frases e vocês vão relacionar. Se cada frase está se referindo ao movimento de rotação, vocês vão colocar letra A. Se a frase estiver falando sobre o movimento de translação, vocês vão colocar letra B, ok? Então, letra A para movimento de rotação e letra B para movimento de translação. E o último exercício, o que acontece à medida que a Terra gira em torno do seu eixo? Nós também já falamos isso bastante. O que acontece? Lembra que a professora até mostrou a bola, né, para simbolizar a Terra, a lanterna para simbolizar o Sol. Então, o que acontece conforme a Terra vai girando em torno do seu próprio eixo? Né? O que acontece? Ok? Então, essa é a nossa prova, então façam com bastante atenção, tá bom, pessoal? E voltando para finalizar a nossa aula de hoje, vocês têm aí também a tarefinha no caderno. Então, a professora colocou lá, criar um infográfico. Então, deixa eu abrir aqui para vocês verem. Apostila de Português, página 12. Nós já vimos o que é infográfico, lembra? São informações, né, a respeito de um determinado assunto, em que tem o texto, que são textos curtos, e imagens. Então, lá na página 12, tá lá, ó. É esse daqui, tá? Página 12 de português. O que está escrito? Destaque do material de apoio. Então, vocês vão lá no material de apoio, tá? Página 12. Alguns conselhos para evitar o problema da poluição dos rios urbanos e colhe-os nos locais adequados para formar outro cenário possível e muito mais saudável para as águas do nosso planeta.
Então, vocês vão ver em que local que vocês vão colar, tá? Então, lá vocês vão ver alguns conselhos para evitar o problema da poluição dos rios. Os rios urbanos são aqueles rios que estão nas cidades, né? Dentro das cidades, aos arredores da cidade, que estão perto da cidade, ok? E aí vocês, então, fazendo isso, vocês vão criar esse infográfico, que tem lá como título, Principais Causas da Poluição dos Rios. Então, essa é a tarefinha aí de vocês na apostila de português. Depois vocês vão traduzir em inglês, lembra das emoções, sentimentos? Então tá lá angry, sad, né, happy, o que significa cada um dos sentimentos. E depois, caderno de cartografia, vocês vão criar um mosaico representando alguma construção da sua cidade. Então você vai ver algum monumento, algum edifício, você vai observar alguma construção que você acha muito bonito que tenha na nossa cidade e vocês vão representá-lo, né, representá-la, né, na construção através de um mosaico. Olha, pessoal, capricho, hein? Quero ver. Então, beijo para vocês e até sexta-feira na nossa próxima aula.